Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, se inscreva e também curta aqui o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e acione o tão conhecido sininho das notificações para que você possa estar sempre inteirado das nossas postagens aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação, presença conosco nesse momento de palavra e oração, subordinado ao tema Me Ajuda, Espírito Santo. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Eu quero te convidar a você visualizar comigo a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, carta que Paulo verbalizou e Tércio, o seu amanuense, o seu escriba, a escreveu, que é a carta aos Romanos. Carta aos Romanos, no seu capítulo de número 8. Aos Romanos, capítulo de número 8. A altura do versículo 26 e 27, nós temos aqui um texto áureo, um texto muito conhecido que fala da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, na leitura que nós vamos fazer, tem um papel importante, fundamental na vida da Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Na vida de cada servo de Deus, de cada salvo em Jesus, a pessoa do Espírito Santo tem proeminência, tem um papel fundamental. O texto nos diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito que ajuda também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já o versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você não assistiu a palavra e oração Me Ajuda, Espírito Santo, número 2, vá até lá para você assistir. Por quê? Porque lá nós estávamos falando sobre João capítulo 14, versículo de número 16, quando o Senhor Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus citou que o Espírito Santo é Consolador. Ele também disse o mesmo em João 16:7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. O Consolador é uma das palavras que sai
de um termo na língua grega que é o paracaléu. Mas no texto da carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26, quando Paulo verbalizou isto e Tércio escreveu, a expressão que Paulo dá aqui ao Espírito Santo é de ajudador. E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Por que ajuda? Porque dentre as 7 faces do Espírito Santo, extraída do grego paracaléu, da teologia sistemática Paracletos, doutrina do Consolador, 7 palavras estão envolvidas. Ele ajuda, ele fortalece, ele consola, ele é amigo, ele é aliado, ele é conselheiro, ele é advogado. São as 7 faces do Espírito Santo na vida do salvo em Cristo. E não estou dizendo que só existe estas 7, porque em Isaías 11:2 nós já temos outras 7. Então nós vamos sempre encontrar essa plenitude do Espírito Santo na Bíblia Sagrada com muita riqueza, sem levarmos em consideração as sombras, os tipos, as metáforas, as figuras de linguagem que a Bíblia Sagrada deixa dentro dos métodos de interpretação bíblica que aponta para uma realidade quando o assunto é a pessoa do Espírito Santo. É confortador para cada um de nós, servos do Senhor Jesus, é renovador, é confortador, é animador enxergarmos pela Bíblia Sagrada que esta pessoa divina, chamado Espírito Santo, que não é poder que emana, que não é força ativa, que não é energia, mas é uma pessoa, habita em cada um de nós. Ele mora, ele reside, ele está, ele habita, veio para ficar. E é ele, o Espírito Santo, que no texto em pauta se coloca a minha, a tua, a nossa disposição para nos ajudar. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A expressão ajuda depende de versões bíblicas que você estiver lendo agora. Há uma versão que vai dizer, e da mesma maneira também o Espírito assiste. A palavra assiste na versão não significa ver de longe. A palavra assiste na versão implica dizer ver de perto no assistir do ajudar, da assistência. Não é o assistir de ver, é o assistir de assistência, de ajuda. Porque a expressão vem de paracaléu, que já traz a definição no seu bojo, dizendo aquele que foi enviado para estar ao lado de outrem a fim de o ajudar. Quando se aplica à pessoa do Espírito Santo, ele não foi enviado para estar ao lado. O sentido jurídico é de um homem, de uma figura que se comporta como advogado para ajudar alguém. No sentido teológico e também bíblico da palavra, o Espírito Santo foi enviado não para estar ao lado, mas
dentro de cada pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua alma, para iniciar uma ação continuada, uma vida cristã verdadeira, autêntica, frutífera, poderosa, de testemunho na presença do Senhor nosso Deus. É ministério do Espírito Santo ajudar. Ele nos ajuda. Paulo usa a expressão, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu quero fazer a correlação textual porque vocês se lembram do que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, verso 16. Aqui Paulo está falando dessa dupla natureza que nós temos, a natureza herdada de Adão e a natureza adquirida em Cristo, dado à conversão, ao novo nascimento. Então, no capítulo 5, verso de número 16, o texto está dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz no seu texto 16, 17, 18 a palavra, o nome, o termo Espírito em letra maiúscula e não minúscula, como se estivesse falando do espírito do homem, o espírito humano. Está falando, sim, de uma batalha interna entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Logo, o Espírito Santo, habitando, morando no crente, lhe ajudará a vencer, mortificar as suas paixões, seus desejos, as obras da carne, que no capítulo 5 da carta aos Gálatas, do verso de número 19, verso 20, verso 21, é possível nós detectarmos pelo menos 16 obras da carne. 16 obras da carne. É importante entendermos que as obras são da carne. Não se trata de algo espiritual, se trata de algo carnal. Não dá para espiritualizar o texto. O sentido literal do texto é que as obras da carne são manifestas. E a primeira que abre a lista é prostituição. Essas obras não se expulsam, e não estou dizendo que não haja influências externas malignas, estou dizendo que as obras são da carne, não se expulsa. Mas se a nossa vida cristã, autêntica, verdadeira, estiver acompanhada de oração, renúncia, jejum, um relacionamento e profundidade com a pessoa do Espírito Santo, através das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Podemos, então, mortificar o nosso eu, o nosso ego, e as obras da carne não terão as forças necessárias para sobressair em nossas vidas, porque a ação e o nível
de relacionamento com o Espírito Santo está superior em relação às vidas e às paixões da nossa carne. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Eu costumo sempre dizer que aquilo que nós alimentamos mais é o que vai sobressair. Se você é um crente que alimenta a sua vida espiritual, na oração, no devocional, na leitura bíblica sistemática, diária, se você congrega, está em comunhão com o corpo de Cristo, está em obediência, tudo isso são ferramentas que vão construindo em você uma vida espiritual forte, inabalável, resistente, quando o assunto é as nossas fraquezas ou as nossas paixões da nossa natureza adâmica herdada. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta que Paulo escreve à Igreja de Deus que está em Corinto, aqui mesmo no capítulo 2 desta primeira carta, no versículo 16, Paulo, ele disse assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele, depois da pergunta, ele conclui. Ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. É uma afirmativa, não é uma tese. Ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito de Cristo mora em nós. Citamos isso já aqui na própria carta aos Gálatas, no seu capítulo 4, no seu versículo de número 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Eu tenho a mente de Cristo, porque o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, veio morar em mim. Logo, a mente é a mente espiritual, a mente de Cristo, pensando nas coisas do alto, daquilo que as Sagradas Escrituras nos recomenda a andar e a pensar. Por isso que a Bíblia nos admoesta: andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito, e o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito Santo, na face de ajudador, ele nos ajuda no tocante às nossas fraquezas. Aleluia! Vamos orar nesse momento no tocante a esse tema, a essa parte do texto, pedindo ao Espírito Santo que venha nos ajudar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está enfrentando grandes conflitos, batalhas. Eu sei que o Espírito Santo pode te ajudar. Então eu te convido a você orar neste momento, crendo que o socorro logo vem. Ora, aquele que pode te ajudar já está em você, mora em você, habita em você. Então, ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em o nome de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Pai querido,
Eu peço a Ti em favor deste meu irmão, desta minha irmã, que está ao alcance deste vídeo e da minha voz. Nesse momento em que nós inclinamos o nosso coração para a Tua poderosa palavra. Senhor, ela vai e não volta vazia. Ela sempre executa o propósito para o qual ela é enviada. É possível que nesse momento alguém em batalha, alguém em lutas, alguém em fraquezas, alguém guerreando, Senhor, contra tudo e todos para se manter de pé na Tua presença. As obras da carne que são manifestas muitas vezes, Senhor, têm levado Teus filhos e Tuas filhas a um tempo de deserto, escassez, frieza, solidão e desânimo. Mas Tu és o ajudador, ó Espírito de Deus. E eu peço a Ti neste momento, seja amanhã, tarde ou noite, eu não sei em que hora que esta pessoa está ao alcance deste vídeo, seja qual for, esse é o dia, o mês, o ano e o tempo, o momento e a hora que o Senhor marcou para que ele ou ela estivesse ao alcance desta mensagem. Opera, Senhor, maravilhosamente na vida deste Teu filho agora, desta Tua filha agora. Ó Espírito de Deus, dê um abraço fraternal na vida desse Teu servo, dessa Tua serva, e arranca, Senhor, ele ou ela desse sistema, desse ambiente, desse momento de frieza, desse momento, Senhor, de carnalidade, nesse momento de vazio da alma, em que as obras da carne têm os seus prazeres momentâneos, mas quando nos deparamos com quem somos, nós nos assustamos, porque somos Tua morada, Tua casa, Teu templo, Teu corpo, e não podemos destruir, aleluia, a casa, a morada, o templo e a habitação do Espírito Santo. Ó Deus, ajuda Teu filho, ajuda Tua filha agora, ó Espírito ajudador, ó Paracleto divino, ajuda esse Teu servo, essa Tua serva, nesses momentos de batalhas, de guerras interiores, na mente, no coração, nos desejos, ó mortifica-os agora, ó Senhor, amplia, aleluia, a Tua unção, a Tua presença, aleluia, com força, cerca-o com a Tua glória, porque sei que esta presença poderosa há de inibir todas as ações e paixões e desejos da carne, da velha natureza. Ó Senhor, que o Senhor venha habitar ricamente na vida desse Teu servo e desta Tua serva, para que possam viver em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Pai da glória, obrigado por esse tempo, esse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo muito te abençoe, tá, meu irmão, minha irmã? Continue orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Vai colocando a sua vida no altar, um pouco hoje, um pouco amanhã. Tenho certeza, hein? Você vai ser renovado, renovada pelo poder de Deus. A qualquer momento, Deus vai te restaurar e te levantar para a glória do nome dele, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Um abraço fraternal, a paz do Senhor Jesus.